Todos os anos, 20 mil novos casos de câncer de mama surgem no Brasil. Cerca de 5 mil mulheres morrem em função da doença. Para as que precisam passar pela retirada da mama, a cirurgia reparadora é uma forma de recuperar a autoestima que está abalada. Hoje o Alerj Entrevista recebe o cirurgião plástico André Matos, que vai falar sobre a cirurgia reparadora oferecida pelo SUS. Doutor André, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos começar falando sobre como acontece esse sistema de cirurgia reparadora oferecido pelo SUS. A gente sabe que já é uma lei, é obrigatório, o SUS tem que oferecer na rede pública para as mulheres que passam pela cirurgia de retirada da mama. Como é que isso está sendo feito atualmente? Olha, na verdade, conhecimento de todos, né, a saúde pública brasileira ela deixa muito a desejar em todos os aspectos, né? Existem mulheres há muitos, às vezes, meses esperando na fila para tratar o câncer de mama. Então, você imagina em relação a uma reconstrução, né? A reconstrução deve ser oferecida pelo SUS, mas envolve uma burocracia muito grande. Porque toda a reconstrução, com exceção daquela que a gente pode fazer com o reto do abdômen, né, que é a transferência da parte do abdômen para a mama, obviamente que para isso a mulher tem que ter um abdômen adequado para esse tipo de cirurgia. Todas as outras cirurgias de reconstrução de mama envolvem próteses, né? Porque esse caso muita gente nem conhece, que existe essa possibilidade de fazer a transferência do abdômen para a mama para fazer a reconstrução. Existe. E normalmente essa é a técnica mais utilizada nos hospitais públicos. Porque isso diminui o custo, diminui a burocracia, porque a burocracia de se pedir um implante, por exemplo, quando não há a possibilidade de se botar uma prótese diretamente, tem que usar expansor, aí são várias fases de reconstrução. Então isso envolve uma burocracia maior, porque você tem que solicitar ao SUS o expansor, depois o implante. Se a mulher tem um abdômen que... E aí existem algumas restrições, né? Não pode ter tido nenhuma cicatriz abdominal prévia, porque a vascularização tem que estar completamente íntegra. Então a gente pode fazer isso, uma transferência de retalho do músculo reto abdominal para a mama, reconstruindo de imediato a mama, fazendo um volume bem adequado. Além disso, é uma cirurgia em vários tempos cirúrgicos, né? Você não reconstrói uma mama de uma vez só. Você tem que, independente da técnica, você tem que primeiro, mesmo a do reto abdominal, você tem que fazer a reconstrução mamária, depois você tem que simetrizar com a outra mama, reconstruir o complexo areolo-mamilar, que é o mamilo, né? Então, assim, é uma técnica uma cirurgia relativamente demorada e exige um pool de profissionais capacitados. E existe também essa questão da dúvida, agora o senhor está me dizendo que existem várias etapas para se fazer essa reconstrução. Exato. Mas algumas pessoas imaginam que vão fazer essa reconstrução imediatamente ao final da mastectomia ou de parte da retirada da mama, e não é tudo numa mesma cirurgia então, né? Não, definitivamente não. O que acontece? A reconstrução de mama imediata ou tardia, ela tem alguns prós e contras, né? Existe um grupo de médicos que são a favor da reconstrução imediata e outros não. Uma das principais razões para isso é o seguinte: é muito difícil você ter uma mama reconstruída exatamente igual a outra, né? Na verdade, quando a gente faz uma cirurgia reconstrutora, o próprio nome diz, está reconstruindo algum lugar, né? Não é uma cirurgia estética, você não vai botar uma prótese simplesmente porque você quer aumentar a mama, ficar com a mama mais bonita, que a obrigatoriedade da beleza se impõe. No caso, o que se impõe é a cura da doença, né? Então, primeiro a pessoa tem que ficar livre do câncer e ter todas as condições liberadas pelo oncologista para ser submetida a uma reconstrução de mama, imediata ou tardia. Os que defendem essa reconstrução tardia, eles alegam o seguinte: uma mulher nunca ficará plenamente satisfeita com uma reconstrução imediata, porque ela nunca terá vivido a ausência da mama. Então, se você vive a ausência da mama, fica sem mama, depois uma reconstrução de mama feita posteriormente, você que sofreu aquele trauma de ficar sem mama, você aceitaria melhor um resultado que não vai ser igual a outra mama. Se você reconstruir imediatamente, você só vai ter a memória da sua mama antiga, né? E nunca ela vai ficar igual a mama antiga. Você pode idealizar aquela perfeição que você imaginava e não vai acontecer. Os outros que defendem a reconstrução imediata já falam o oposto, que o trauma de ficar sem mama é tão grande para a mulher que é muito melhor ela fazer a reconstrução imediata. Quando a gente fala em reconstrução imediata, a gente significa fazer a primeira etapa da reconstrução de mama, né? Então, por exemplo, vai tirar a mama, coloca uma prótese, um expansor, faz uma reconstrução com TRAN, que é o retalho abdominal, e depois vão fazer a sequência cirúrgica. Importante lembrar aqui também que hoje em dia é muito comum
com o advento de técnicas de diagnóstico mais eficientes, né, como ressonância magnética, a gente detectar tumores muito pequenos, né? Coincidentemente, no caminho para cá, eu recebi um WhatsApp da minha secretária dizendo que uma paciente que eu operei de face há 2 meses atrás ficou super feliz. Ela rejuvenesceu uns 15 anos e ela apareceu no consultório uns 15 dias atrás com um tumor na mama grande, palpável e duro. Segundo ela já tinha esse tumor há alguns anos. E o mastologista ia mandando acompanhar, e houve um crescimento absurdo. Eu, na hora, achei que era câncer. Ela fez uma biópsia e hoje recebi o diagnóstico que realmente era um tumor de mama. Então, assim, com esse diagnóstico precoce, como tumores pequenos, às vezes não é necessário tirar a mama toda. Então, aí a reconstrução pode ser feita imediatamente e implica em apenas, assim, uma reestruturação da própria mama ou, no máximo, a colocação de uma pequena prótese. E o efeito também é melhor porque evidentemente é melhor porque você não precisa tirar o mamilo, tudo, né? Mantendo a areola, se você um tumor de mama passível de tratamento sem se ressecar a areola e o mamilo, sem fazer mastectomia total, o resultado estético posterior é muito melhor. Obviamente que isso aí vai depender, como eu falei, do estágio do tumor. E para isso eu enfatizo que essas campanhas de estimulação à população a procurar um tratamento precoce, a medicina preventiva, autoexame, mamografia, ultrassom, ressonância, é extremamente importante. Então, toda mulher deve anualmente procurar seu mastologista para detectar alguma doença na mama precocemente. Para quem não tem o histórico de câncer de mama ou de qualquer outra intervenção em função da doença, o ideal é fazer anualmente essa prevenção? Toda mulher deveria procurar anualmente a prevenção, depois dos 20 anos, 25 anos, procurar o ginecologista, se necessário, o mastologista, para fazer a prevenção. Em relação à mamografia, a partir de que idade anualmente? Eu vou chegar nesse detalhe. Inclusive, isso eu estendo para todas as outras áreas, né? Tanto para homens como para mulheres. Medicina preventiva, que falta um pouco no Brasil, é fundamental para o diagnóstico precoce de todas as doenças e o tratamento eficaz. A mamografia, ela hoje é muito discutida porque ela dá um grau de radiação muito grande. E isso pode, inclusive, em alguns casos, estimular o desenvolvimento de câncer de mama, porque a radiação provoca. Então, se a paciente não tem histórico de doença familiar de mama, só se aconselha a mamografia após os 40 anos. Antes disso, ela se acompanha com ultrassom, se necessário, ressonância magnética. Quando a paciente tem histórico mamário de câncer de mama, aí a mamografia precoce pode ser indicada. E o senhor falou sobre a indicação médica de se fazer, dependendo da pessoa, depois de ter essa consciência da retirada da mama ou não, se fazer imediatamente ou esperar um pouco. Mas existe a indicação em relação à gravidade da doença, se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo, se é preciso esperar mais tempo ou fazer mais rapidamente? Na verdade, aqui eu estou partindo do princípio de doenças de estágio 1, né? Doenças com pouca evolução. Se a doente tem uma doença se a paciente está com uma doença muito evoluída, muito grave, normalmente essa reconstrução imediata é contraindicada, porque ela vai passar por quimioterapia, radioterapia, então tem que esperar ver a liberação do oncologista para ocorrer a cirurgia. Até para ter certeza se o tumor realmente foi curado. Não. A reconstrução imediata está indicada basicamente em casos onde o tumor é pouco agressivo, de diagnóstico precoce, tumores pequenos. Nesse caso, a gente pode ser feito. E o senhor falou em relação a essa fila de espera do SUS, já existe a fila de espera pela cirurgia e, mais ainda, pela reconstrução. Exatamente. Em média, quanto tempo essas pacientes precisam esperar para fazer a cirurgia reparadora? Olha, isso depende dos hospitais e do local do país, né? Assim, eu não posso dizer em termos nacionais. Aqui no Rio de Janeiro, no mínimo 6 meses, né, de espera com sorte, porque realmente eles dão prioridade ao tratamento de doenças, né, e não a parte estética. Embora isso causa uma doença psicológica, né, mas infelizmente a gente ainda vive um momento onde a nossa saúde está muito deixada de lado, né. Doutor André, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. Ok, obrigado. É só um minutinho, a gente volta já já.